E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa leitura do livro O Pacto da Branquitude, da Cida Bento. Então, hoje vamos tratar do capítulo 5, O Campo de Estudos sobre Branquitude. Há vários estudiosos que destacam três ondas para delimitar o contexto de estudos sobre branquitude. Intelectuais negros no século XIX e da primeira metade do século XX descreveram e questionaram as estruturas da supremacia branca nos Estados Unidos, constituindo a primeira onda. Assim é que a fundação histórica dos estudos sobre branquitude é reconhecida a partir das obras de Du Bois. Ele destaca que preconceito racial, racismo institucional e supremacia branca formam a base da sociedade dos Estados Unidos. No famoso Black Reconstruction in America, a reconstrução negra na América, o autor afirma de maneira contundente que a supremacia branca solapou não só a união da classe trabalhadora, mas a própria visão de muitos trabalhadores brancos. Constatou ainda que a identificação da classe trabalhadora branca se deu com a elite patronal branca, e não com a classe trabalhadora negra, já que os trabalhadores brancos podiam se apoiar em identidades de, abre aspas, não escravos, fecha aspas, e, abre aspas, não negros, fecha aspas. Du Bois defende que os prazeres da branquitude funcionaram como um, abre aspas, salário público e psicológico, fecha aspas, para a classe trabalhadora branca. Diz ele que, apesar da baixa remuneração monetária, eles, os trabalhadores brancos, recebiam consideração pública por serem brancos, tinham livre acesso às funções públicas e aos parques públicos. Os policiais eram extraídos de suas fileiras e os tribunais tratavam-nos com brandura. Numa segunda onda, um grande número de estudiosos, muitos deles negros e negras dos Estados Unidos, continuou a linha de Du Bois de desafiar e visibilizar a supremacia branca e o racismo institucional. Por exemplo, E. Franklin, Frazier, Sinclair Drake, Horace Cayton, James Baldwin e Ralph Ellison. Escritoras como Toni Morrison ajudaram os estudos a migrarem do foco individual para análises de prática de discurso que tornavam a branquitude invisível. Nessa segunda fase, pesquisadores analisaram como as instituições legais definem quem é branco e assim distribuem acesso a material e avanços ligados à branquitude, caracterizada como uma propriedade, um bem. Destaco também os estudos de Peggy McIntosh, que em 1988 elencou 46 privilégios de pessoas brancas, tais como se verem amplamente representadas em programas de TV e revistas, falar em público para um grupo de homens poderosos em que a raça seja posta em julgamento, escolher maquiagem facilmente, não precisar se posicionar em nome de toda uma raça, entre outros. Na terceira onda, a branquitude aparece sempre muito ligada às reações brancas diante do aumento da presença de negras e negros em lugares antes frequentados só por brancos. A ampliação das vozes negras que denunciam a apropriação dos bens materiais e imateriais da sociedade pelos brancos e clamam por justiça e reparação ameaçam a supremacia branca. O nacionalismo se evidencia recorrentemente na marginalização de grupos considerados minoritários para ocultar e contestar a existência do racismo institucional. Abre aspas, vitimização, fecha aspas, da branquitude e as diferentes manifestações dos grupos brancos que se sentem ameaçados e perdendo o que entendem ser seus direitos se revela nesse período.
Um dos textos que chamou bastante minha atenção quando comecei a avançar nos estudos sobre branquitude foi o de Henry Giroux, que defende que a expansão dos direitos das chamadas minorias na década de 1980 nos Estados Unidos gerou forte reação e medo de perder privilégios nos brancos da classe média. O receio e o sentimento de ameaça da população branca foi capitalizado pelo Partido Republicano, que passou a atacar agressivamente as políticas de ação afirmativa, propondo redução de gastos sociais e a destruição do estado de bem-estar, contrapondo-se à luta pela democracia multicultural com o discurso de individualismo e de defesa aos valores tradicionais. Isso ocorreu há 40 anos em outro país, mas parece estar acontecendo também no Brasil de hoje. A narrativa da branquitude se apresentava marcada por ressentimento e amargura e ocultava as profundas desigualdades raciais na sociedade, e alguns profissionais da mídia diziam querer viver em um lugar onde brancos não tivessem que se sentir mal por serem brancos. Por um lado, os negros eram representados como povos estrangeiros, menos civilizados, essencialmente inferiores por herança genética. Por outro, os homens brancos se definiram como vítimas de um preconceito racial às avessas. No mesmo período, começou-se a produzir estudos em que a branquitude surgia como um lugar de privilégio, de poder, construído historicamente. David Rodinger e muitos outros estudiosos afirmam, então, que a branquitude é sinônimo de opressão e dominação e que não é identidade racial. Citei, em textos anteriores, matérias de revista destacadas por Giroux, versando sobre como homens brancos tinham sua identidade saqueada por mulheres rancorosas comunistas e empregadores que utilizavam ação afirmativa, japoneses fundamentalistas islâmicos e que esses homens brancos estavam perdendo, bem como seu futuro estava comprometido. Outro ponto que merece destaque é a masculinidade branca, que aparecia sempre associada ao sentimento de estar sob ameaça, provocando resposta violenta. Grande parte da minha abordagem sobre a branquitude está concentrada nessa perspectiva. Me lembro de uma entre tantas situações que me provocou a pensar a respeito. Num fim de semana, estávamos um grupo de mulheres negras batendo um papo descontraído quando uma delas exclamou: abre aspas. Sabe que um dia ele me perguntou se os homens negros eram mesmo, abre aspas, bem dotados, fecha aspas, que os brancos? Acabamos rindo muito da pergunta, pois ela já havia sido feita a outras de nós por parceiros brancos. Algum tempo depois, refletiu que esse questionamento, feito por homens brancos para mulheres negras, revela sobre a masculinidade branca. Parece que os mitos, ou não, criados em torno do homem negro, que no imaginário social os colocam em situação de vantagem diante do homem branco no que diz respeito à sua sexualidade, são um importante elemento que assombra alguns homens brancos. Esse mal-estar pode definir uma relação tensa de contraste com o homem negro e ser parte da cega violência genocida de homens brancos contra homens negros. Porém, sobre essa questão paira um suspeito silêncio. Fanon, psicanalista negro, após extenso estudo feito com europeus durante 4 anos, chama a atenção para o fato de que as representações sobre os negros estão matizadas de sexualidade. No inconsciente europeu foi elaborado um crescendo excessivamente negro, onde estão adormecidas as pulsões mais imorais, os desejos menos confessáveis. Fecha aspas. Para Fanon, ter fobia dos negros é ter medo do biológico, pois os negros só são vistos como seres biológicos. Ele explica que para o africano não há esse medo do biológico. Além disso, para ele, o ato sexual é apresentado como natural. Enfim, as relações de dominação têm muitas facetas, e uma parte expressiva delas, às vezes, a mais relevante, fica encoberta, silenciada.
Outra abordagem sobre branquitude pode ser observada na análise de textos do período entre 2008 até 2016, feita por Steve Gardner, em 2017. Ele entende que, desde 2008, alguns caminhos diferentes foram tomados, o que fez a terceira onda de estudos sobre a branquitude se distinguir por utilizar novos métodos de pesquisa, incluindo a internet, biografias raciais, música e imagens, interesse em práticas para reconstruir e reforçar a identidade e supremacia brancas no mundo pós-apartheid, pós-industrial, pós-imperial e pós-direitos civis. Nacionalismo, representado por figuras como Jair Bolsonaro e Donald Trump. Movimentos nacionalistas vinculados à extrema-direita têm se fortalecido nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, na Europa Central, na Ásia, no mundo muçulmano e na América Latina, usando de maneira intensa e agressiva dos meios digitais, especialmente as redes sociais. Símbolos associados aos skinheads e aos neonazistas e, portanto, à supremacia branca, passaram a ser muito utilizados pelos representantes da extrema-direita como símbolo do nacionalismo. Essa conexão com o nacionalismo é muito evidente no que diz respeito à masculinidade branca. Segundo estudos que focalizam suas diversas expressões em espaços privados e públicos. Mas a relação entre masculinidade, branquitude e nacionalismo, infelizmente, não tem muita visibilidade. De fato, branquitude, em sua essência, diz respeito a um conjunto de práticas culturais que são não nomeadas e não marcadas, ou seja, há silêncio e ocultação em torno dessas práticas culturais. Ruth Frankenberg chama a atenção para a branquitude como um posicionamento de vantagens estruturais, de privilégios raciais. É um ponto de vista, um lugar a partir do qual as pessoas brancas olham a si mesmas, aos outros e à sociedade. Um ponto de inflexão fundamental adotado por mim em meu doutorado foi atentar para duas linhas de estudo sobre as relações raciais no Brasil. De um lado, pensadores de meados do século XIX que afirmavam que os negros eram inferiores biologicamente e por isso foram escravizados. De outro, quase um século depois, estudiosos mais progressistas defendiam que os negros não eram inferiores biologicamente, mas, como foram escravizados, acabaram ficando psicologicamente deformados. É interessante destacar que nenhum desses grupos de estudiosos apontou a existência de uma, abre aspas, deformação, fecha aspas, na personalidade do escravizador, isto é, do branco. Florestan Fernandes, frequentemente citado como intelectual branco respeitado pelo movimento negro por suas posições de combate às desigualdades raciais, só conseguiu ver as deformações que a escravidão provocou na personalidade de negros. O importante livro intitulado A Integração do Negro na Sociedade de Classes diz que a escravidão deformou seu agente de trabalho, impedindo que o negro e o mulato tivessem plenas possibilidades de colher os frutos da universalização no trabalho livre. Existia a alternativa de substituí-lo, pois os imigrantes eram numerosos e tidos como poderosos e inteligentes trabalhadores. Entenda-se que nada disso nascia ou ocorria sob propósito declarado ou oculto de prejudicar o negro. Ou seja, aqui há uma isenção dos brancos quanto à deformação da personalidade por conta da escravidão. Se Florestan Fernandes, tão consciente do racismo no Brasil, não conseguiu enxergar o impacto da escravidão no seu próprio grupo branco, era preciso compreender a cegueira conveniente e o silêncio cúmplice da branquitude. Nesse sentido, estudos como o de Methel Huggey são interessantes, pois destacam conceitos ligados ao posicionamento dos brancos diante da branquitude, que ele tratou como um privilégio branco e a prerrogativa branca. Privilégio branco é entendido como um estado passivo, uma estrutura de facilidades que os brancos têm, queiram eles ou não. Ou seja, a herança está presente na vida de todos os brancos, sejam eles pobres ou antirracistas.
a um lugar simbólico e concreto de privilégio construído socialmente para o grupo branco. Por sua vez, o conceito de prerrogativa branca diz respeito a uma posição ativa, na qual brancos buscam, exercitam e aproveitam a dominação racial e os privilégios da branquitude. Ambos os conceitos dialogam com o que o pesquisador Lourenço Cardoso definiu como branquitude acrítica, aquela expressa por supremacistas brancos, isso é, a identidade branca individual ou coletiva, que corrobora a superioridade branca. No começo dos estudos, Lourenço salienta que a branquitude acrítica se explicitava no ambiente virtual, nos contornos da internet. O avanço de Trump é um exemplo de como a branquitude acrítica ganha materialidade, tendo como emblema o evento ocorrido em 2017, em Charlottesville. Cardoso propõe então atentar para o crescimento e o fortalecimento de organizações neonazistas. Pode-se citar aí a Ku Klux Klan, grupo que representa significativo exemplo do fortalecimento da branquitude acrítica. Já a branquitude crítica, segundo ele, diz respeito ao indivíduo ou grupo branco que condena publicamente o racismo e, em princípio, estaria disposto a abrir mão de seus privilégios, combatendo o racismo estrutural que o sustenta. A branquitude crítica, que se evidencia na maior parte das pessoas brancas brasileiras, é aquela que desaprova publicamente o racismo, embora no âmbito privado não necessariamente não seja racista. Esse é um ponto importante a ser debatido para entender e distinguir quando e como um discurso contra o racismo pode se transformar verdadeiramente numa prática antirracista. Lia Weiner Schuckmann, que se define como mulher branca paulista de classe média, descende de imigrantes judeus, oferece em sua tese de doutorado uma grande contribuição para a ampliação e entendimento do tema da branquitude, na perspectiva da psicologia social. Ela aborda os meandros das relações raciais com base em relatos de pessoas brancas na sociedade de São Paulo, atravessados por diferentes marcadores como classe social, gênero, profissão, idade, entre outros. Lia discute a invisibilidade branca, que aparece entrelaçada à maneira como esse grupo racial enxerga a si. O estudo enfoca como as pessoas brancas se percebem como universais, o padrão, ou seja, pessoas brancas se vendo como referência de humanidade. Ao abrir diálogo com a psicologia de Vygotsky e com os estudos da antropóloga Frances Wendens Twine, Lia oferece caminhos para a desconstrução do racismo. Ainda na trilha de buscar compreender a branquitude e a masculinidade no contexto brasileiro, uma pesquisa com homens brancos de classe média alta do Rio de Janeiro, com idade entre 43 e 60 anos, mostra que os entrevistados recordaram a figura da babá como uma pessoa efetivamente importante, com a qual viveram uma dimensão de intimidade e de carinho dentro do espaço privado da casa, representando parte do status de classe, segundo a estudiosa Valéria Korosaks. Ela lembra que nas sociedades marcadas pela colonização europeia e pelo racismo, a condição de branco implica o acesso a uma série de vantagens sociais, econômicas e de status. Porém, nem todas as pessoas definidas como brancas tiram proveito da branquitude do mesmo modo, pois ela varia segundo gênero, sexualidade, classe, religião, idade, nacionalidade, que precisam ser levadas em conta na análise etnográfica. Edith Pisa, outra pesquisadora branca que abordou a branquitude, destaca que a igualdade social é experimentada apenas entre iguais, de mesma classe e raça. Por essa razão, o discurso da igualdade
na diferença não contém lógica, que pode ser constatada no cotidiano e pode ser vista como uma tentativa de relativizar o poder branco, o que nem sempre interessa. Abre aspas. Ser branco é viver sem se notar racialmente, numa estranha neutralidade. É o outro que é de cor. Fecha aspas. Assim, ela destaca que a branquitude pode gerar uma lacuna efetiva e moral. Pisa fala sobre a questão da racionalidade e da pobreza, salientando que suas entrevistadas brancas colocavam as colegas negras no lugar da pobreza, mesmo quando a situação econômica de ambas era similar. Ao comentar que sua família proibia a convivência com negras, uma entrevistada disse, abre aspas, não era por dinheiro, era moral, porque dinheiro, a gente também não tinha dinheiro. Fecha aspas. A pobreza branca é diferente ou não faz parte da pobreza negra. Por fim, a autora destaca ainda que uma grande lacuna no discurso dos brancos referente à comunidade negra. Algo como, abre aspas, não vê, não sabe, não conhece, não convive, fecha aspas. Em termos cognitivos, há um embotamento na capacidade de apreender e aprender com o outro. Fim do capítulo 5. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal para me ajudar a crescer. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!